Essa semana tem tudo para ser a semana mais difícil de Bolsonaro desde o início do seu mandato em 2019. Isso porque quinta-feira vai ser um dia decisivo com muitos acontecimentos importantes. Na verdade, são 4 e eu vou trazê-los aqui para vocês para nós contextualizarmos a semana porque isso vai ser bem importante. O primeiro acontecimento da quinta-feira é a possibilidade da CPI ser aberta, uma CPI contra Bolsonaro, uma CPI oposicionista, que Bolsonaro tentou fazer todas as suas manobras políticas, mas ele perdeu em todas. Renan Calheiros vai ser o relator, ele não conseguiu tirar Renan Calheiros, tentou colocar ali um presidente que fosse mais domesticável e ele não conseguiu, tentou emplacar uma outra CPI junto, mas também deu errado. Tudo que o Bolsonaro tentou fazer com a CPI, ele fracassou, deu errado. A única coisa que ele pode conseguir é que a CPI não comece agora, na quinta-feira, comece só na próxima semana, pelo que parece estar acontecendo ali nos bastidores. Mas mesmo assim, a derrota de Bolsonaro ou essa complicação de Bolsonaro vai ficar para a próxima semana. Mas na mesma quinta-feira, nós vamos ter o segundo evento complicado para Bolsonaro, porque o STF vai concluir o julgamento do Lula. E esse julgamento e essa conclusão pode colocar Lula definitivamente como o candidato de oposição a Bolsonaro. E Bolsonaro não iria mais antagonizar com um poste de Lula, mas sim com o próprio Lula. E é claro que politicamente, principalmente do ponto de vista eleitoral, essa é uma complicação para Bolsonaro. E pode ficar ainda mais complicado se essa decisão favorável do STF fizer com que Lula perca todos os seus medos, todas as suas amarras e comece a trabalhar mais favorável ou de modo mais contundente em prol da CPI e do impeachment. O PT soltou uma nota nesses dias mostrando seu apoio ao impeachment, mas nós queremos saber como que fica nos bastidores. Na semana passada, Lula disse que não era hora de contar vitória por conta das decisões recentes do STF, que faltava a decisão dessa semana. Talvez seja isso que esteja segurando Lula para atuar de modo mais político. Temos que observar, vamos dar o benefício da dúvida ao Lula, se ele está de fato esperando esse julgamento final do STF. Mas nós temos outro ponto, o terceiro, porque também na quinta-feira, Joe Biden vai abrir a cúpula do clima e Bolsonaro está sendo extremamente pressionado para que cumpra com as metas ambientais. O Bolsonaro e o Brasil, de um modo geral, estão muito expostos também do ponto de vista ambiental perante a comunidade internacional. Nós temos o problema sanitário com a Covid e também o problema ambiental por conta do desmatamento da Amazônia. Bolsonaro fez uma carta a Joe Biden querendo passar o pires, pedindo lá uma ajuda, se comprometeu a zerar o desmatamento até 2030, tem pouco tempo até lá, né? Um pouco mais aí de 9 ou 8 anos, uma situação difícil. O próprio governo americano respondeu dizendo que não vai querer somente palavras vazias ou promessas vazias, quer ações mais concretas. Então é uma situação complicada do ponto de vista internacional, porque é uma rota de colisão com um governo poderoso que são, no caso, os Estados Unidos. E o quarto e último ponto que vai ter que ser resolvido até quinta-feira, pode ser que ele seja resolvido antes, mas o Bolsonaro tem até quinta-feira para sancionar o orçamento da União. Esse orçamento de 2021 é uma complicação para Bolsonaro, porque ele pode, primeiro problema, ter as contas de 2021 rejeitadas pelo TCU. Se Bolsonaro tiver as suas contas rejeitadas, ele não pode disputar as eleições de 2022, vai ficar impedido. Esse é um dos problemas. O outro problema é a pouca área de manobra para Bolsonaro. Muitos já estão dizendo que com o orçamento que a Câmara aprovou, Bolsonaro não vai conseguir governar sem pedaladas fiscais. Principalmente a pedalada fiscal do Plano Safra, que foi justamente a pedalada fiscal feita por Dilma Rousseff em 2015, que resultou no impeachment em 2016. Dependendo do que Bolsonaro fizer, ele vai desagradar aliados, mas também poderá desagradar o mercado financeiro. Uma situação muito, mas muito difícil. Algumas pessoas já orientaram Bolsonaro a não sancionar o orçamento, a fazer alguns vetos, porém Arthur Lira já se posicionou na semana passada falando que acordos precisam ser cumpridos. E aquela mensagem que ele deu na terça-feira, há umas 2 ou 3 semanas,
Depois que nós tivemos aquela reunião dos poderes, Arthur Lira foi muito contundente, falou de sinal amarelo, passou o recado a Bolsonaro, não falou de impeachment, mas ele passou o recado. E não foi somente um recado com relação à pandemia, mas também com relação ao orçamento. Essa disputa do orçamento está deixando o Bolsonaro numa situação muito complicada. Ele está tentando também mover os pauzinhos dentro do TCU, tirando ministros, uma situação bem complicada que ele precisa resolver até a próxima quinta-feira. Então é uma semana difícil, uma semana de pressão, podendo ter CPI, um grande adversário político contra ele, um político eleitoral, tem também o dessabor internacional com relação aos Estados Unidos e, por fim, o orçamento que está dando muito pano para manga. Esse é o resumo da semana, vamos esperar e ver o que irá acontecer. E assim que tivermos mais posicionamentos, mais notícias, claro, eu venho aqui e apresento para vocês. Então se inscreva no canal, ative as notificações e me sigam no Twitter, @profileooficial.